Histórias bizarras de criança. Eu tenho certeza que você tem alguma história bizarra da sua infância. Alguma coisa que aconteceu, algum acidente e tal. E eu quero compartilhar uma história. Eu tava lembrando e eu compartilhei. Tava conversando agora há pouco com a Fran e a gente tava dando risada desse caso. Que foi o seguinte: eu devia ter uns 11, 12 anos, por aí. Eu era novinho. E perto ali da minha rua tinha uma casa. Era uma casa de classe média alta, assim, ou seja, tinha um piscinão lá no fundo, uma piscina, tal, não sei o quê. E a gente sempre passava nessa rua, que era uma rua de casas super bonitas e tudo mais, muito legais e tal. E a gente sempre percebia que essa casa tava assim suja, a garagem, aquela cara de abandonada, sabe? E pelo corredor lateral, assim, imagina assim a casa, assim, né? Do lado tinham outras casas e tudo mais, mas essa casa grande, assim, tinha um portãozão bonito, cinza, e tinha um corredor lateral que dava pra você ver o quintal do fundo da casa e tinha lá a piscina, dava pra ver isso. Aí a gente sempre passava, até que um dia um cara teve uma excelente ideia. Pensou, cara, essa casa deve ser abandonada e estamos no verão, tem uma piscina lá. Que tal se a gente invadir essa casa e entrar na piscina? A gente pode, ninguém vai saber, o pessoal vai pensar que é morador. Vamos aí. Aí eu não sei como eles conseguiram quebrar o trinco do portão e aí a gente conseguiu acessar lá a piscina. E nisso a gente era em uns 10, 12 moleque. E quando a gente chegou na piscina, a gente viu que ela tava, sabe, casa abandonada, fica aquele lodo da piscina. A piscina já tava toda zoada. E o que a gente fez? A gente resolveu ir em casa, pegar uns balde e esvaziar a piscina, limpar a piscina pra depois encher. Mano, é ideia de criança mesmo, né? E aí a gente começou a esvaziar a piscina no balde, jogar no ralo que tinha ali do lado. E ali aquele trabalho, um enchia, passava pro outro, o outro pegava, passava pro outro, o outro jogava no ralo. E assim a gente foi fazendo. Meu, a gente ficou 3 dias, a gente começou a ir direto lá, porque era férias, era verão e tava tudo de boa. Então a gente ia lá de boa e tal. Teve um amigo meu, inclusive, que entrou com a bicicleta dele lá dentro e tudo. Guarde bem essa informação, vai ser usada daqui a pouco. Ele tava de bicicleta lá dentro. Até que no terceiro dia, um dos moleques descobriu como utilizar a bomba que sugava aquela água. Aí ligou, pai, aí, agora sim, agora vai e tal. E começou a esvaziar. E nisso já tinha gente que, né, na ansiedade molecada, né, já tinha entrado na piscina. Eu não entrei porque falaram, não, tá mó suja e tal, mas os moleques já estavam entrando e tal, não sei o que. Beleza. Só que quando ligou a bomba, fez mó barulhão e chamou a atenção dos vizinhos, cara. E aí a gente, bom, beleza, ninguém falou nada, continuamos lá, tal, não sei o que, uns 10, 12 moleque. De repente, pela mesma visão que a gente conseguiu da rua enxergar a piscina, a gente da piscina enxergou a rua, um carro de polícia. Mano, algum vizinho chamou a polícia falando que tinha molecada dentro dessa casa. Nossa, cara, a gente desesperou. O que a gente fez? A gente foi subindo pela casa e, assim, a parte de trás da casa dava no telhado de outra casa que dava na rua. Então o que a gente fez? A gente pulou que nem um desesperado pra casa do vizinho de trás, começamos a correr nos telhados e um dos vizinhos estava lavando o carro na garagem. Aí ele ouviu os barulhos, né, aqueles pés no telhado dele, pum, 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 imagina, uns 12 moleque. Aí ele sai na rua, olha pro telhado da casa dele e me vê e pergunta: ei, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu olho pra direita, né? Sabe aquela coisa, te perguntam, você fica sem responder, aí você olha pros lados. Nisso que eu olho pra direita, eu vejo o meu amigo puxando uma linha de pipa. Aí na hora eu falei, pronto, tá aqui a desculpa, né? Eu peguei e falei assim, ó, a gente tá pegando pipa aqui no telhado, tio. Aí ele pega e aponta pro meu lado esquerdo, falando assim, de bicicleta? Pois é, meu amigo tava com a bike em cima do telhado. A bike era dele, mas o tiozão pensou que era roubada. Aí eu falei, mano, até explicar agora, vamos correr. E a gente saiu correndo que nem uns loucos. E detalhe, tinha uns moleque, meu, que tinha entrado na piscina e tirou a roupa, né? Ficou só de cueca. Os moleque correndo de cueca em cima do telhado, cara. Meu, que bizarro. Eu sei que a gente saiu cada um correndo igual rato, sabe? Cada um pra um canto. Eu fui pra minha casa, tomei banho, troquei de roupa e antes de sair, assim, do meu portão da minha casa, eu olhei pra rua pra ver se não tinha polícia, né? Porque aquela ideia, né, de criança, meu Deus, vou ser preso, e agora? Minha mãe, meu pai, não sei o que, tal. E aí eu olhei pra rua, não tinha ninguém. E eu via todos os meus amigos nos portão, assim. Aí a gente,
acho que pode sair. Aí a gente saiu, começou a dar risada, e aí depois virou história. Mas essa é uma história bizarra da minha infância que, cara, é muito engraçado. Foi muito divertido naquela época e ainda hoje é divertido, então por isso que eu tô contando aí pra vocês. Mas aí, você tem alguma história bizarra aí da sua infância, alguma loucura que você aprontou aí? Se você estiver escutando esse podcast pelo YouTube ou pelo nosso site, www.nãohumordamaçã.com, coloca aí nos comentários aí, conta a sua história aí, que com certeza a gente vai rir bastante. Mas agora chega de enrolação, porque o meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda a Maçã Podcast. Leia a Bíblia até que ela fale com você. Mas como é que ela fala? Começando mais uma edição do Não Morda a Maçã Podcast e eu tô muito empolgado, muito feliz de poder compartilhar esta edição com vocês, porque o assunto dela abençoou muito, mas muito a minha vida. E eu creio e oro para que faça a mesma coisa com você. Eu tenho vindo aqui numa linha dos últimos 3 podcasts, o Purifique Sua Mente, Não Sinto Mais a Deus e Como Aumentar a Sua Fé, numa linha de leitura da palavra e como isso é importante. Você com certeza sabe a importância, a necessidade que a gente tem da leitura da palavra. Afinal de contas, saco vazio não para em pé e crente que não lê a Bíblia vive caindo. Por isso é imprescindível a todo aquele que se diz cristão ler e conhecer a Escritura Sagrada. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em ler a Palavra de Deus e por isso eu estou preparando alguns podcasts para auxiliar você na sua leitura. E este episódio com certeza é um deles, porque através desse episódio você vai aprender 2 formas de como o Espírito Santo de Deus vai falar com você através da Escritura, através da Palavra de Deus. Então, para a gente já começar, precisamos ir lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita, algumas versões dizem, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O versículo já fala por si. O homem natural, não importa quantas faculdades e quanta sabedoria ele tenha, esse homem natural, ele não consegue entender as coisas pertencentes ao Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Que loucura, Deus vir até nós e morrer por nós, que absurdo, que coisa bizarra. Ele não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui nós temos um ponto muito importante, porque nós não conseguimos entender nem discernir a palavra de Deus se não for com a ajuda do doce, precioso e amado Consolador, o Espírito Santo. A gente poderia até traduzir o versículo assim: ora, o homem natural não aceita ou não compreende a palavra de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Porque a palavra de Deus, antes de ser uma biblioteca de vários livros, ele é algo sobrenatural. Ele não é um livro normal, ele é um livro sagrado, é um livro divino, é algo sobrenatural. E você não pode e nem consegue ler um livro sobrenatural de maneira natural. Por isso você depende da ajuda, do auxílio do Espírito Santo para que você possa compreender as coisas de Deus escritas nesse livro. Então o primeiro ponto você já tem aí, e nós já falamos sobre isso nos últimos podcasts aí. Você só consegue compreender a palavra de Deus se o Espírito Santo te explicar. Então, antes de cada leitura que você fizer, ore, clame para que o Espírito Santo fale com você, para que ele se comunique com você através daquilo que você está lendo na palavra de Deus. E por falar nisso, vamos ver então as 2 maneiras na qual o Espírito Santo de Deus pode se comunicar com você através da palavra de Deus. Você sabe que eu sempre digo aqui, né? Leia a Bíblia até que ela fale com você. Então vamos ver essas 2 maneiras. Claro que ele pode falar de diversas outras maneiras, mas eu quero
quero me concentrar nessas duas aqui, que com certeza vão edificar a sua vida. E para a gente entender quais são elas, precisamos ir em João capítulo 14, verso 25 e 26. Nesse texto, Jesus está conversando com seus discípulos e os consolando, falando a respeito do Espírito Santo. Olha só o que diz o verso 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e olha só o que o Espírito Santo faz, esse vos ensinará todas as coisas. E, número 2, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É isso. O Espírito Santo vai falar com você através da palavra. De que forma? Ele vai te ensinar aquilo que está escrito, ele vai te explicar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E o segundo ponto, ele vai fazer você lembrar dos textos, ele vai fazer você lembrar de tudo aquilo que Jesus disse, seja o que ele proferiu mesmo da sua boca ou aquilo que ele falou através daqueles que escreveram a palavra de Deus. Agora eu quero explicar um pouquinho melhor para você o que é esse ensinar todas as coisas e fazer lembrar tudo aquilo que ele disse. O ensinar todas as coisas tem muito a ver com o episódio da semana passada, que é como aumentar a sua fé, que é através da palavra de Deus, é a palavra de Deus falando conosco. É aquele momento em que você está lendo um versículo e de repente ele brilha no seu coração e você tem a compreensão daquele texto fazendo você falar: ah, entendi, meu Deus, eu li tantas vezes este texto e agora só que eu entendi o que ele quis dizer. Não é que você teve a compreensão porque você é inteligente, mas é porque o Espírito Santo te ensinou, ele te explicou o que está escrito naquele texto. E quando você tem essa surpresa através da palavra, o seu espírito, ele é alimentado. O Espírito Santo te ensinar todas as coisas é a compreensão na alma de um texto bíblico que transforma a sua vida. Sabe o que está escrito lá em Salmo 119, verso 11? Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Repare que não está escrito decorei a tua palavra, mas sim escondi a tua palavra no meu coração. E como a gente esconde? Exatamente nesse momento onde o Espírito Santo te revela, porque quando o Espírito Santo te revela aquele texto, a compreensão não é só na sua mente, mas é na sua alma, é em todo o seu corpo, tudo aquilo faz sentido para você, porque o Espírito Santo te revelou. É a mesma experiência que Pedro teve diante de Jesus, quando ele perguntou quem eles diziam que Jesus era. E aí Pedro falou aquela famosa frase que você conhece, tem até música a respeito que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Então, quando você está lendo a Bíblia e vem essa revelação de Deus, essa revelação do Espírito Santo, é praticamente a mesma experiência que Pedro teve. É como se você pudesse ouvir: Bem-aventurado és tu, seu nome aí, porque não foi nem o seu pastor, nem o Fernando, nem outra pessoa qualquer, não foi carne e sangue, mas o próprio Pai que está nos céus. E é nesse momento que você pega essa palavra e ela é escondida em seu coração. A própria palavra também diz que ela é a espada que vai rasgando e divide alma e espírito. Ela vai indo ao mais profundo da sua alma e se escondendo em seu coração para que você não peque. Por isso nós precisamos ler a Bíblia até que ela fale conosco, porque assim nós vamos escondendo a palavra de Deus em nossa vida e aí nós refletimos quem Cristo é, porque não somos nós que vivemos, mas é Cristo quem vive em nós, como diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, porque a palavra de Deus vive em nós. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se nós enchermos o nosso coração, escondermos a palavra de Deus em nosso coração, nós falaremos e viveremos conforme a Escritura Sagrada. Então agora vamos para o segundo ponto, que é
ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E para isso, infelizmente, eu preciso contar para vocês um testemunho. Um testemunho mesmo meu. Aconteceu que eu tava descendo a rua de carro e aí eu vi, assim, ao longe, eu vi que tinha um motoqueiro tentando entrar na rua e ninguém tava dando passagem pra ele. Aí eu pensei, poxa, o que são 5, 10 segundos da minha vida, né? Parei o carro, deixei ele entrar, aí ele deu aquele joia, eu dei um joia e tal, e aí eu fui acelerar o carro. Quando eu acelerei, uma mulher entrou com tudo na frente. Aí eu tive que brecar o carro com tudo e dei aquela buzinada do tipo, ô minha senhora, não faz isso não, pelo amor de Deus, vamos evitar acidente aí, né? E aí, sabe o que ela fez? Ela abaixou o vidro dela, botou o braço pra fora e mandou aquele dedo pra mim. Aquele dedo mal criado, manja? Aí, nesse momento, eu não sei quão espiritual é você, mas eu, no auge da minha espiritualidade, pensei, como eu vou fazer essa mulher capotar o carro agora? Claro que eu não pensei dessa forma, não fui esse extremo, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei muito irritado. E o que eu fiz? Acelerei o carro atrás dessa mulher. Olha que bizarro, eu não valho nada. E aí eu descendo aquela rua atrás dela, quando de repente o Espírito Santo aparece. E o que ele faz? Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É como se ele tivesse sentado no banco do carona, chegasse e falasse pra mim, oi Fernando, tudo bom? Deu, opa, tudo bom, Espírito Santo. Mais ou menos na verdade. Ele, eu tô vendo. Posso falar 2 coisas com você? Claro, quem sou eu, né? Vou negar o senhor de falar comigo de forma alguma, fale. Primeira coisa, João 3,30. Aí eu falo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí é como se o Espírito Santo também falasse assim, né? Inclusive a sua velocidade, diminui aí também, né? Aí ele fala, a segunda coisa? Pois não, pode falar, Espírito Santo. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí como se o Espírito Santo falasse assim, tá bom, beleza, agora você já sabe o que fazer. Aí só que ainda veio outros textos, né, como irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou a ira do homem não opera a justiça de Deus. E aí eu falei, ai meu Deus, eu tô indo contra a palavra de Deus. E isso acontecendo no meio daquela, entre aspas, perseguição hollywoodiana, né? E aí eu fui diminuindo a velocidade, e falei, Senhor, eu vou te obedecer. Com essa cachoeira de versículos no meu coração, não tem como eu desobedecer. Então eu diminuí, fiquei ali, parei. O meu coração continuava com raiva daquela mulher, mas esses versículos eram muito mais fortes em minha vida do que aquela raiva que eu estava sentindo. E vai lá se saber o resultado se eu fosse atrás até o final. Imagina, mano, que loucura, cara. Essa experiência serviu para trazer luz ao meu coração e ver que realmente ele é terrivelmente enganoso. Eu não posso de forma alguma confiar no meu coração, e sim apenas na Escritura Sagrada, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu tenho que seguir segundo a sua palavra. Então o que significa ele vos fará lembrar de tudo? É quando você está numa situação e a palavra de Deus vem até você de 2 formas, ou para te confrontar com relação a algum pecado que você está prestes a cometer, ou para te confortar, para trazer paz ao seu coração. Sabe, naquele momento em que você está angustiado, desesperado, ansioso, aí vem o precioso Espírito Santo e te fala, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, esses textos, eles vêm à memória para nos confrontar ou confortar. Ele vem para educar a nossa vida, corrigir o nosso caráter, tratar a nossa alma. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça. Então, é assim que a palavra de Deus age em nossas vidas. E o Espírito Santo nos ensina aquilo que está escrito nela e também nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Mas para tudo isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Não tem como o Espírito Santo te lembrar de algo que você nunca leu, nunca estudou. Não vai fazer igual um estudante que vai fazer uma prova, um concurso, alguma coisa, chega pro pastor, aí pastor, ora por mim porque amanhã eu tenho Enem, tenho prova do vestibular, tenho um concurso, ora por mim por favor. Aí o pastor pergunta, mas você estudou, meu filho? Aí o cara fala assim, não, pastor, o senhor é muito carnal, eu creio no Deus da revelação, eu vou estar lá na prova, o Espírito Santo vai me revelar. Não. De forma alguma o Espírito Santo vai fazer isso. Nós precisamos ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Inclusive, existem muitos irmãos que vão poder te auxiliar na compreensão desse texto também. O Espírito Santo já revelou coisas a eles que podem ajudar, contribuir com a sua vida espiritual. Existem mestres que podem te auxiliar, você pode estar acompanhando essas pessoas também. Alguns exemplos desses mestres eu posso citar o reverendo Augustus Nicodemos, o Luciano Subirá, o Heber Campos Júnior, são mestres que vão poder te auxiliar no seu crescimento e entendimento das escrituras. Também tem os americanos Paul Washer e John Piper, que com certeza vão contribuir para que a sua fé seja edificada e você possa compreender melhor as escrituras. E sempre é bom tomar cuidado, porque tem muita gente achando que Deus está revelando alguma coisa e na verdade é um revelamento daquilo que ele acha que é. Então por isso que eu recomendo esses mestres, para que você possa ter uma fé sólida e não seja enganado pelo seu próprio coração. Então aquilo que você acredita que o Espírito Santo te revelou, dá uma olhada se eles já falaram de repente, olha só que legal, de repente você teve uma palavra de Deus, essa revelação espiritual, aí você vai, pesquisa e vê que um desses irmãos, algum outro irmão sábio, ele também falou a mesma coisa, aí você fala, nossa, exatamente foi o que o Espírito Santo me falou, olha que legal, o Espírito Santo falou comigo e falou também com esse grande mestre. Isso é muito legal quando acontece. Amém? Então, Deus abençoe muito a sua caminhada. Deus abençoe muito o seu coração. Que você continue crescendo e ouça Ele falar através da Escritura Sagrada. Que ao ler a palavra de Deus, Ele sempre fale com você. Por isso que eu sempre falo, leia a Bíblia até que ela fale com você. Firmeza? Se você foi edificado por esse podcast, você já sabe o que fazer. Compartilha com seus irmãos, não seja egoísta, compartilha com seus irmãos para que eles também sejam edificados, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a gente tá por lá, é só seguir a gente, @nãomordamaca, não tem acento nem cedilha, e também tem o meu Instagram pessoal, que é o @FernandoOrtega com um O só. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.